Ouve a voz do bom pastor. Que a graça e a paz de nosso Deus seja com cada um de nossos ouvintes. Estamos uma vez mais chegando até o seu lar com o programa A Voz do Pastor. Em mais esta oportunidade, meu desejo é que Deus vos abençoe enquanto a palavra do Senhor será falada, será anunciada. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Mas, antes da leitura, nós vamos ouvir um louvor ao nosso Deus e após estaremos lendo a palavra de Deus. Jesus é o Senhor! Buscar de um filho que se desviou. Quem é aquele que não quer julgar e nem condenar, mas antes salvar? Quem é aquele que não olha a cor, mas dá seu amor a quem desejar? Jesus é a fonte da vida, Jesus é o amor, Jesus é o tudo do nada, Jesus é o Senhor, Jesus é aquele que o mundo revolucionou, Jesus com teu coração, eu ser vencedor. De novo, Jesus é a fonte da vida, Jesus é o amor, Jesus é o tudo do nada, Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que o mundo revolucionou, Jesus é a razão de eu ser vencedor. São João capítulo 3, versículo 1 ao 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Que Deus assim abençoe sua palavra. Eu quero neste programa falar sobre o tema Vida Eterna está na pessoa de Cristo, ou vida eterna é a pessoa de Cristo. Nós, nos programas anteriores, temos mostrado sobre o tema da redenção, quando Deus profetizou lá no Éden
que da semente que nasceria do ventre de uma mulher, através dessa semente, através desse ser, Satanás seria vencido. Mostramos também nos programas os profetas anunciando a vinda desta semente, o nascimento deste menino, que seria o próprio Deus se fazendo carne para pagar o preço pelos nossos pecados. E no último programa nós falamos que Jesus é a imagem do Deus invisível, que Deus não é visto por ninguém, mas ele se fez conhecido quando ele se encarnou naquele corpo qual ele recebeu o nome, que é sobre todo nome, o nome pelo qual todo pecador pode ser salvo. E hoje nós vamos falar sobre o tema Vida Eterna é a pessoa de Cristo. Todas as religiões que você possa estudá-las e observar, todas elas têm seus fundadores. E os fundadores de cada uma delas deixaram a filosofia, deixaram escrito para os seus seguidores, suas doutrinas e seus ensinos. Agora, veja vocês, eu quero que cada um observe que o cristianismo é a única religião que não é possível seguir sem antes ter o autor da religião em você. Repito, o cristianismo é a única religião que não é possível segui-la sem antes ter dentro de si o autor da religião, o autor do cristianismo vivendo em você. Qualquer outra religião é possível seguir os ensinos sem que a vida daquele fundador esteja vivendo dentro da pessoa. Mas o cristianismo não é possível vivê-lo sem que a vida de Cristo esteja vivendo em você. Você diz por quê? Porque o cristianismo, ele prega, ele ensina uma mudança de vida. Não somente uma mudança de hábitos ou costumes, mas principalmente uma mudança de natureza. Porque para viver a vida que Cristo viveu, você precisa ter uma mudança de natureza. Nós vemos no Velho Testamento que era ordenado o sacrifício dos animais para cobrir o pecado do pecador. Você pode encontrar isso lá no livro de Hebreus, aonde diz assim, capítulo 10, verso 1 até o verso 3. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministradores nunca mais teriam consciência de pecado. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que se os sacrifícios que eram oferecidos no Velho Testamento purificasse o pecador, então não precisaria mais oferecer no próximo ano outro sacrifício. Mas por que todo ano tinha que se oferecer um novo sacrifício? Porque aquele sacrifício não purificava, ele somente cobria o pecado. Por quê? Porque aquele sacrifício somente era uma sombra que anunciava um perfeito sacrifício que um dia viria
e que por um só sacrifício, de uma vez por todas, eliminaria o pecado do homem. No capítulo 10 ainda, de Hebreus, verso 12, diz assim: mas este, falando do sacrifício de Cristo, que morreu por nós, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, farei as minhas leis, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. Onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. O que Paulo está nos mostrando? Que o sacrifício de Cristo foi feito uma só vez. E ao fazer isso, ele aperfeiçoou para sempre. Por quê? Porque o sacrifício dos animais, o sangue daquele animal não podia mudar a natureza do adorador. Por quê? Porque não havia como a vida do cordeiro que era sacrificado vir para dentro do adorador. Então, a pessoa voltava para casa com a mesma natureza pecaminosa. Por esta razão, no próximo ano tinha que oferecer outro sacrifício. Mas agora, através do sacrifício de Cristo, o qual estava sendo apontado pelo sacrifício dos cordeiros, os cordeiros apontavam para Cristo que haveria de vir e ser sacrificado por nós. Hoje, quando nós o aceitamos e o recebemos em nossa vida, o que acontece? O sangue de Cristo nos lava e purifica de todo o pecado, e a vida que estava no sangue de Cristo passa a vir morar dentro do homem, mudando assim a natureza do homem, de uma natureza pecaminosa, agora para uma natureza santa, uma natureza cristã. Por isso que eu disse, não há como viver o cristianismo sem a pessoa de Cristo. Por quê? Porque o cristianismo ensina uma mudança de natureza. Eu sei que quando se fala nisso, se prega sobre mudança de natureza, muitas pessoas já olham e veem na mente dela atitudes pecaminosas e atitudes horríveis da maioria do povo chamado cristão. E eles dizem: como que pode vocês dizer que são cristãos e que a vida de Cristo mora em vocês e que a vida de Cristo mudou a vossa natureza para fazer vocês viver como Cristo, quando a gente vê na vida de vocês um tipo de vida totalmente diferente daquela que Cristo viveu? Aí, caros ouvintes, é onde eu quero que você observe. Nem todos que se dizem cristãos são realmente cristãos. A maioria leva somente o nome de cristão. A maioria, ao invés de terem recebido a vida de Cristo dentro de si, eles receberam a tradição de uma igreja que se chama cristã. E por essa razão é que está aí um mundo cheio de maus testemunhos, trazendo descrédito para o cristianismo. Mas isso estava profetizado nas Escrituras, que muitos chamados cristãos dariam um mau exemplo, porque na verdade só levam o nome de cristão, mas não tem a vida de Cristo dentro deles. Por exemplo, eu posso ler Romanos capítulo 2, verso 21 ao 24, diz assim a palavra de Deus:
Tu que dizes que não se deve adulterar e adultera? Tu que abomina os ídolos e cometes sacrilégio? Tu que te gloria na lei, desonras a Deus por transgredir a lei? Porque está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então veja, a própria palavra de Deus está profetizando que haveria esses que se dizem cristão, mas vivem uma vida contrária ao que Cristo ensinou. 1 Timóteo também, capítulo 4, verso 1 ao 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. É outra profecia que Timóteo diz que nos últimos dias muitos se diriam cristãos, mas na verdade estariam vivendo segundo doutrinas de demônios, para trazer descrédito ao Evangelho. Em Lucas capítulo 17, verso 1 ao 2 diz assim: e disse aos discípulos: é impossível, Jesus disse, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Então Jesus estava dizendo assim: haverá pessoas que se dirão cristão e que não viverão o Evangelho e trarão escândalo, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Nós podemos ler também em Mateus capítulo 7, verso 15 em diante, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos? Ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui está a palavra de Deus dizendo, e segue ainda Jesus dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos e combateram a casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui, amados ouvintes, nós vemos o próprio Jesus dizendo que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Ou seja, nem todos que dizem ser cristão, nem todos são realmente cristãos. Eles dizem ser cristão, mas não vivem o evangelho de Cristo. Porque ser cristão não é por se unir a uma igreja cristã. Ser cristão é quando realmente você encontrou Cristo na sua vida e Cristo passou a viver dentro de você, mudando a natureza pecaminosa, tirando a natureza do pecado e colocando a natureza de Cristo.
Por isso que eu disse que o cristianismo é a única fé, a única religião que não tem como desassociar o autor da religião dos que vivem a religião. Por quê? Porque o cristianismo ensina a mudar de vida, ensina a viver a vida de um homem. Que homem é esse? Desse homem, Deus que se fez carne. Viver a própria vida de Cristo, que ensinou a amar, perdoar, viver para os outros, fazer o bem. Agora, o mundo encheu-se de pessoas que se chamam cristãos, mas como disse Jesus, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no meu reino. Ser cristão é quando a vida de Cristo entrou em você e a natureza de Cristo passa a ser vivida através de você. Foi o que nós lemos aqui no início, quando Nicodemos chegou para Jesus e disse assim: Bom mestre, bem sabemos que és vindo de Deus. E Jesus disse para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus. Nicodemos disse: Como pode eu, sendo já velho, voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Você não está entendendo, Nicodemos? Eu não estou falando de um nascimento natural. Eu estou falando de um nascimento espiritual, ou seja, de uma nova vida que nasça de dentro para fora. Porque é isso que o Evangelho faz. Nós podemos ver lá no livro de Ezequiel, no seu capítulo, Ezequiel, no capítulo 36, nós podemos encontrar no verso 25 em diante, que diz assim: Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados, e todas as vossas de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Veja que aqui a Bíblia está dizendo sobre esta mudança de vida. Deus dizendo: eu vou tirar o coração de pedra. Um coração de pedra fala de quê? Fala de um coração de incredulidade, um coração duro. E colocarei um coração de carne, um coração crente, obediente. E Deus disse mais: e vos darei um novo espírito. O que é esse novo espírito? Esse novo espírito não é ainda o espírito de Deus na pessoa. O novo espírito está falando de uma nova natureza que o Evangelho de Cristo faz. Tira aquela natureza de pecador, tira aquela natureza que fazia a pessoa gostar de cobiçar, de adulterar, de mentir, de roubar. Tira aquela natureza e coloca agora uma natureza semelhante à natureza de Cristo. E quando essa nova natureza é colocada, então ele disse assim: e porei dentro de vós o meu espírito. Ou seja, somente após haver uma mudança de natureza é que Deus vem, Jesus Cristo vem e passa agora a morar dentro daquela nova natureza, habitar ali dentro agora, aonde, como disse o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esses são os verdadeiros cristãos, é aqueles que tiveram não só um conhecimento intelectual do Evangelho, não só um conhecimento intelectual de que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo e morreu pelos nossos pecados. De nada me adianta saber disso
se a vida deste Cristo que morreu não vier habitar dentro de mim para fazer com que eu viva a mesma vida dele. Então não se engane você, amado ouvinte, pensando que todo aquele que se diz cristão é realmente cristão. É como disse Jesus: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas sim aqueles que fizerem a vontade de meu Pai. E ele disse mais: naquele dia, ou seja, no dia do juízo final, muitos virão e dirão: em teu nome fizemos prodígios e maravilha. Em teu nome curamos enfermo, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque em verdade vos digo que nem mesmo vos conheço. Quem serão esses? Que ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheço. São pessoas que levavam o nome de cristão, mas nunca tiveram uma experiência ao ponto de se entregar a Cristo, para que Cristo entrasse na vida deles, para mudar aquela natureza e fazer deles novos homens e novas mulheres. Como ele disse para Nicodemos: se tu não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E disse Jesus: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho. Mas larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ele. Então, amados ouvintes, concluindo, eu digo a vocês: vida eterna é a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando eu o aceito como meu Salvador e eu realmente me entrego a Ele, de tal maneira que Ele possa entrar e passar a habitar dentro de mim, e então viver a vida dele através de mim. Não é eu que vivo mais, mas é Cristo que vive através daquele pecador que se arrependeu e que não só disse eu aceito Jesus, mas se entregou realmente a Cristo, para que, tendo uma experiência nova, Cristo agora venha habitar dentro dele, como eu li aqui, e Deus tira o coração de pedra e põe um coração de carne, dá àquela pessoa um novo espírito, ou seja, uma nova natureza, e por final ele diz: e porei dentro de vós o meu espírito. Aí, ali sim, aquela pessoa se tornou um cristão, e é esses que serão arrebatados quando Cristo vier para buscar a sua igreja. É esses que realmente têm a vida de Cristo morando dentro de si. Que Deus vos abençoe, e no próximo programa eu vou falar sobre as 3 etapas que uma pessoa deve passar para poder chegar ao nível de ter a vida de Cristo morando dentro de si. Deus vos abençoe e até o próximo programa.